Você vai assistir agora um corte das nossas aulas exclusivas para assinantes da BJJ Protec. Seja muito bem-vindo à nossa aula de número 24, dando continuidade ao exercício, às aulas que a gente vem fazendo de pegada de gola e manga e trabalhando ataques de finalização primeiro. Então a gente viu primeiro como manter essa guarda e como começamos a ver os ataques armlock, triângulo e omoplata. Eu deixei a omoplata por último porque é a posição ali talvez mais fácil de chegar, mais rápida para eu chegar nela, porém é uma posição que a grande maioria das vezes ela acaba numa raspagem e não exatamente na finalização direta ali, ou raspagem seguida de finalização. Mas é um ataque muito utilizado para eu controlar o meu adversário, para eu finalizar e para eu raspar, progredir a parte dela. Então a gente vai fazer um estudo mais avançado do omoplata hoje, mais focado em ajuste, como fechar ele, como chegar nele, e na nossa próxima aula como a gente utilizar ele para raspagem, para pontuar. Porque acontece às vezes de a gente encaixar o omoplata e não chegar à finalização. E aí precisa pontuar, precisa progredir e preferencialmente sem perder o encaixe do omoplata. Começamos com mobilidade articular, né? Elevação de joelhos, calcanhar, rotação de quadril, né? Buscar fazer amplitude máxima ou em movimento caminhando lateral, giro dos braços para frente, para trás, os ombros também, até por fim a cabeça, né? Relaxando, girando para os dois lados. Depois a gente vai trabalhar a saída de quadril de omoplata, uma movimentação para ajudar a gente a soltar o quadril no chão, mas também para pegar uma dinâmica de mobilidade onde eu uso o meu adversário como apoio para eu fazer as minhas saídas, né? Quando eu tô em movimento em pé, a maioria das minhas forças vem da força cinética, né? De eu botar uma grande massa em movimentação. E no chão também não é diferente. A grande massa em movimentação normalmente é minhas pernas que eu vou usar fazendo o pêndulo. Mas além desse movimento de massa da força cinética, eu também posso usar uma força de apoio, apoiando a perna no quadril, na costela do meu adversário. Então a gente vai trabalhar aqui partindo da guarda fechada. Quem está na posição do Bruno só vai deixar toda vez jogar o braço dentro para o omoplata. Eu vou fazer a minha primeira saída, ó, vindo, jogando o omoplata aqui no chão. Aí o Bruno vai sempre fazendo a força de retorno, voltando para a base, ó, isso que ele fez aqui, tá? Eu vou usar essa força dele e a minha perna apoiada nas costas dele para me jogar para o outro lado. Vai lá, Bruno, ó, ele fez, ó, volto e já venho encaixar aqui. Agora, da mesma forma, o retorno dele, vai lá, Bruno, eu controlo, ó, para liberar o meu quadril para eu ir para o outro lado. Assim eu consigo usar ele como fonte de apoio para gerar a energia do movimento e unir um pouquinho de pêndulo, que a gente vai ver agora na velocidade como faz com o pêndulo, tá? Então vai lá, Bruno, fazer o movimento, ó, giro, encaixou. Aqui, ó, aqui eu faço a força na perna, na costela dele, empurrando, ó, faz força lá, Bruno, que é o que me impulsiona para eu trocar de lado, ó. Certo, pessoal? Para a gente pegar bem essa movimentação, essa mobilidade do ataque, mas entender também como a gente usa chão, pêndulo e o adversário como apoio para geração de força. Então perdão, essa movimentação faremos então 2 minutos cada um, certo? Depois a gente vai trabalhar o giro do omoplata da guarda-laço ou da guarda-laçada, como a gente fez na aula passada do triângulo também, mas o omoplata é ainda mais fácil, tá? Pode ser de joelho no chão, tá, Bruno? Mais fácil para fazer o movimento. Então eu vou trabalhar pegada paralela ou pegada cruzada de gola, pegada paralela de manga e venho colocar o laço, mas diferente do que eu fiz para o triângulo normal, a laço aqui eu posso jogar ela mais funda, tá? Estou trabalhando com o meu adversário, tentando bloquear a passagem, mas ele passou por cima da minha perna, começou a vir para cá, ó. Eu uso a minha mão para manter ele o mais distante possível, vou jogando a minha cabeça lá para dentro e vou elevando o meu quadril. Para o omoplata é bem importante eu subir o meu quadril, porque depois eu uso a força do meu quadril descendo para trazer o ombro dele para o chão.
Se eu não subo o meu quadril, é mais fácil para ele manter a postura, tá? Então jogo minha cabeça lá dentro, ó, subo o meu quadril e agora eu venho batendo omoplata, descendo a pressão do ombro dele pro chão, tá? Daqui ele volta de frente comigo, troco o lado, de novo. Trabalhando agora pegada cruzada, ó, cruzada de gola, manga sempre paralela. Joguei a guarda-laço lá dentro. Bruno começou a passar, ó, controlo a distância para não deixar ele colar demais e cobrir o espaço que eu preciso do giro. Jogo minha cabeça lá dentro e rodo, ó, subindo o quadril para eu ter essa energia de pêndulo na volta, ó, trazendo ele para o chão, tá bom? Outra maneira de fazer isso, para quem tem mais dificuldade com mobilidade, não consegue fazer esse giro que é parecido do birimbolo, pode virar de 4 apoios também, ó. Tô lutando, ele veio, bloqueei ele. E aí vou começar a virar de 4 apoios. Sempre mantendo a mão dele bem para dentro e trazendo meu joelho no chão. Agora eu rodo sobre o ombro que tá segurando a manga. Rodei, encaixo a omoplata. E uso a força do meu quadril para jogar para cima dele, tá? Volta lá, Bruno. O outro lado então, tô trabalhando de laço, controlando o meu adversário. Bloqueei ele aqui, ó. Não consegui rodar no giro do birimbolo. Vou virar de 4 apoios. E agora rolamento sobre o ombro, que eu tô segurando a manga dele. E venho encaixando a omoplata aqui. Certo, pessoal? Essa movimentação, então... Essa movimentação a gente vai trabalhar, então, 3 minutos cada um, encaixando esse omoplata, vindo da posição de guarda-laço, fazendo o giro, tá bom? Depois a gente vai trabalhar como eu mantenho o omoplata acompanhando o meu colega. Então, como eu falei lá no início, o omoplata é uma posição que eu uso para finalizar, para controlar e para raspar. Para finalizar eu preciso dele encaixado, para controlar também. Para raspar, depois da raspagem eu já posso abandonar. Mas eu posso raspar e continuar controlando e tentando finalizar o meu adversário com a mesma posição. E é isso que a gente vai estudar um pouquinho agora, ver alguns tipos de giros que a gente pode fazer nessa movimentação, tá? Então vem de qualquer situação que a gente fez ali, encaixou o omoplata. O que eu vou tentar fazer é sempre trazer o cotovelo do Bruno bem para dentro, bem colado, e deixar a mão dele aqui, ó, sempre mais trancada na lateral da minha costela possível, para não precisar ficar segurando a mão dele. Então eu tento controlar o cotovelo dele com a minha mão e uso o meu cotovelo para controlar a mão dele aqui em cima. Aí eu tô fazendo omoplata, fui atacar, mas antes de controlar o quadril do Bruno, ele já fez o rolamento lá para frente. Já subiu, ó, mantenho, trazendo ele bem forte para mim aqui. Agora recolho minha perna lá atrás e começo a vir para cima dele. Posso fazer um rolamento lá para frente, ó. Continuei de omoplata. Vamos rodar um pouquinho assim, Bruno? Aí. Aí o Bruno foi lá e rodou de novo. Oh, de novo, ó. Vim aqui para cima dele. Só que, imagina que se eu rodar para lá, vai acabar a área de luta. E eu não quero sair da área de luta, perder o encaixe. Eu quero manter esse encaixe. Então o que eu posso fazer? Faço como se eu fosse rodar para lá, ó, mas eu vou deitando em cima dele e venho caindo para o outro lado, fechando a omoplata aqui. Ele rodou de novo, ó, já posso ir lá e rodar. Rodou de novo. Pô, não quero sair lá da área de luta, ó, venho para cá, fechando a omoplata aqui. E aí, saí da área de luta. Saímos da área, né, galera? Tá. E aí a gente vai trabalhando esse giro, cada vez que a gente faz, a gente encaixa mais o omoplata, tá? Consegue ajustar melhor, encaixar melhor, melhorar a pegada. Então a gente botou esse exercício aqui, 2 minutos cada um, fazendo 1 minuto com cada perna. Depois troca, encaixa o omoplata do outro lado e um acompanhando o giro do outro. Deixando girar e fazendo a movimentação de uma maneira sutil. Certo, galera? Fechamos assim nosso aquecimento e a gente já volta para a parte principal da aula. Voltamos então para a parte principal da aula, onde a gente vai ver 3 ataques de omoplata vindo da posição da pegada de gola e manga, tá? Pessoal, ao longo dos 3 omoplatas que a gente vai fazer, eu vou mostrando uma série de finais diferentes.
como eu termino estendendo a perna, saindo do quadril, empurrando o meu adversário. Então eu não vou ficar mostrando todos os detalhes em todas as posições. Mas tudo que eu mostrar aqui, ou quase tudo que eu mostrar, ele se encaixa muito bem e na maioria das posições de omoplata, tá bom? Então a primeira que a gente vai fazer da guarda aberta tradicional, como a gente já treinou inclusive na metodologia iniciante e intermediária, mas é uma posição muito funcional, né? Então sempre eu vou trazer o braço do meu adversário bem para dentro. É comum que o Bruno perceba o perigo e ele comece a deixar o cotovelo fechado, que é o correto. Mas quanto mais eu incomodar ele aqui, quanto mais a gente começar nessa briga, ele querer tirar minha perna, eu colocando de novo, mais o braço dele vai entrando. E assim que eu sentir o cotovelo exposto, o ombro dele mais baixo, já dá de eu fazer o ataque a partir daqui. Uma outra coisa, um erro comum que acontece, vira um pouquinho assim, Bruno, é não ter uma dissociação de membros, né? Então, muitas vezes eu faço, a minha perna vai fazer essa força aqui, vindo para cá, e a pessoa não consegue dissociar do braço. E aí acaba fazendo o braço e a perna vir para cá. E aí depois tem que trazer o braço lá para o outro lado. O ideal é, tô com a pegada, enquanto a minha perna vem para cá, o meu braço já vai para o outro lado, para deixar ele o mais encaixado possível, tá? Então tente observar de na hora de encaixar a omoplata já conseguir empurrar a mão do seu adversário na direção que você quer que ele mantenha, tá? Então parto da posição aqui de guarda aberta, manga e gola, pisando no quadril e lá no ombro bem forte e suspendendo o quadril no movimento. Vou brigando com o Bruno aqui, ele tentando tirar minha perna, tentando colocar de novo. Quando eu percebo que deu a exposição do ombro, eu jogo a omoplata. E aqui um detalhe importante, ó, se eu jogar aqui, grande chance de eu perder a posição. Por isso que na hora que eu jogo, eu me penduro nele. Ou eu trago ele para baixo, ou eu levo o meu quadril lá em cima. Fica forte, tá, Bruno? Então eu vou lá em cima, ó, encaixar o omoplata nele. E eu gosto aqui de já fechar o cadeado, travando o meu adversário. Aqui tem uma chave de pé, pessoal, do Bruno vir botar a cabeça dele embaixo da minha perna e abaixar o meu pé aqui, tá? Mas não é uma posição tão forte e você pode desfazer se tiver medo de chegar nela ou ajustar aqui. Não é tão simples assim para pegar, tá? E essa pegada de gola, ela é bem interessante para eu manter o omoplata. Até porque se o Bruno tentar rodar por cima de mim aqui para passar minha guarda, ó, né? Vem abraçar minha cabeça, ele não consegue subir. E eu só estendo lá embaixo, ó, já raspei ele, já está pronta a posição de raspagem, tá? Então, é legal manter aquela pegada ali. Vamos lá, Bruno? Então, mais uma vez, estou com a posição de guarda aberta, distraí o meu adversário, joguei lá em cima e encaixei a posição. Nesse primeiro instante, eu vou travar o meu adversário aqui, manter ele preso e vou começar a me arrumar. Agora, eu começo a buscar travar o meu adversário, dependendo do que ele faz. Quando ele bota os dois joelhos no chão, como o Bruno fez, é possível que ele tente rodar, mas não tem problema, eu posso continuar a posição como eu fiz antes, tá? Primeira posição que a gente vai fazer aqui, eu vou trocar a pegada. Vamos girar um pouquinho, Bruno, para lá assim, ó. Eu vi que... Um pouquinho mais, tá? Aí. Eu vi que eu acalmei a posição aqui, tô com ele bem trancado, que eu vou fazer aqui, ó. A mão que tava na gola, eu venho dominar o braço dele, pode ser mais na ponta, pode ser na altura do cotovelo, desde que eu deixe ele bem travado aqui. E a outra mão, eu venho aqui pegar a calça dele, ó. Pode ser próximo ao pé, mas ela é melhor mais perto do joelho do meu adversário. Agora a mão da calça, eu vou empurrar o quadril dele para lá, vou pisar no chão e venho sair no meu quadril aqui. O meu objetivo é botar esse ombro dele no chão. Então eu começo a escapar meu quadril para cá e empurrar o joelho dele lá para fora, para vir derrubando ele aqui. Uma vez que eu derrubei ele aqui, já venho ganhar o quadril e começar a subir, né? Sempre, tá tranquilo a mão aqui? Sempre para facilitar a minha subida, eu projeto a minha perna lá atrás, ó, que é a perna de apoio de sustentação. E eu gosto do outro lado de vir ganhar esse braço aqui para diminuir a chance de defesa do meu adversário. E aí subo lá para finalizar o meu oponente, tá bom? Essa é uma maneira de encaixar, então, mais uma vez, trabalhar com o outro lado aqui, um pouquinho mais para trás, ó. Pode ficar em pé, tá? Tô lutando com o meu adversário aqui, incomodando lá no ombro dele.
senti, ó, expôs o braço, bati o omoplata. Ele não defendeu, não rodou, tá travando aqui, agora eu quero só quebrar a postura dele, troco a pegada, domino a manga e venho dominar a calça aqui. Ao mesmo tempo que eu saio o meu quadril, ó, puxando o ombro dele pro chão, eu empurro a perna dele lá atrás, ó, para fazer o quadril dele cair. Uma vez que o quadril caiu, eu ganho domínio, venho subindo, as duas pernas posicionadas lá atrás, e eu gosto de ganhar o domínio desse braço para subir, para finalizar, tá bom? Esse é o omoplata clássico, vindo dessa posição, então 5 minutos revezando, fazendo essa movimentação. A próxima a gente vai fazer da guarda-laço, mas vai fazer diferente do anterior, né? Tem aquela posição clássica que a gente viu ali de girar e de encaixar o omoplata, mas a gente vai ver uma outra técnica agora. Acho que vamos virar um pouquinho diagonal assim, Bruno. Aí. Então estou lutando com o meu adversário aqui, estou de guarda-laço com ele. Para a posição de triângulo, eu queria deixar o meu pé mais superficial, para ficar fácil de eu tirar quando necessário. Pro omoplata eu não quero, então eu jogo o meu pé lá fundo, posso travar bem o meu pé. E o outro lado eu vou ficar aqui incomodando o meu adversário, desviando bastante a atenção dele aqui. Posso usar no quadril, posso usar no ombro, mas pro omoplata eu prefiro o ombro, porque eu coloco ele mais em diagonal, então mais fácil de eu encaixar a posição. E essa pegada tem a função de deixar ele parado aqui, tá? O que eu vou fazer agora, vou soltar a manga dele. Só que para eu soltar a manga dele, eu tenho que estar seguro que ele está com a postura baixa. Porque tenta posturar lá, Bruno, ele não pode posturar para tirar o braço. Aí a única força que ele tem para tirar o braço é puxando para cá, puxa para lá, aqui, ó. Mas ainda assim, à medida que eu vou trazendo o cotovelo dele, eu encaixo a posição. Então não posso deixar ele subir, mas puxar o braço para fora, eu vou ser mais rápido que ele para encaixar, tá? Então, tô com a posição de laço lá dentro travada, segurando a lapela do meu adversário, podendo ser cruzada ou podendo ser paralela. Estou incomodando ele do outro lado. Vamos virar um pouquinho mais para aí. Num movimento só, bem rápido, eu vou soltar a manga dele e venho para cá, ó, faço isso. E à medida que eu faço isso, eu já chuto a minha perna lá em cima. Olha como eu já torci o braço dele, já expus a escápula, né, que antigamente era chamada de omoplata, por isso o nome. Mas venho torcendo ele para mim, ó, e vou passando a posição aqui. Uma maneira de não deixar ele rodar por cima de mim é eu já sentar, né? Fiz um movimento e já sentei e já venho, gira um pouquinho lá, Bruno, e já venho acompanhar o quadril dele aqui para não deixar ele fazer o rolamento para frente também. Eu gosto de sempre deixar a mão dele bem presa lá, aí eu travo com a minha costela para eu ter segurança de deixar essa mão livre. Quando a mão dele está escapando, eu preciso ficar segurando aqui para travar o meu oponente. Eu gosto de buscar o braço do outro lado lá, mas nem sempre eu consigo. Aqui eu posso vir pegar a... Levanta lá um pouquinho, Bruno. Mais. Aí, posso pegar a lapela aqui embaixo também, tá? Aí. Agora eu vou começar a atacar. Deixa esse ombro alto, Bruno. Enquanto esse ombro estiver alto, ó, é difícil de eu finalizar o meu adversário. Então o que eu posso fazer aqui para baixar o ombro dele? Primeira coisa, estender essa minha perna, essa daqui, fazendo pressão e caminhando para frente, ó. Baixei o quadril dele, tá? Volta lá, Bruno. Posso também caminhar para o lado, vir caminhando para o lado e trazendo ele para cima de mim, ó, tá? Mas particularmente, volta lá, Bruno, eu acho bem mais forte e interessante essa pressão aqui, ó, pressão para o chão, e eu vou caminhando em diagonal, ó, forçando para o chão, trazendo o quadril do meu adversário. O braço dele travado, eu gosto de pegar o braço do outro lado também, faço a segunda pegada e subo para finalizar aqui. Mais uma vez, trabalhando do outro lado agora. Estou controlando o meu adversário, fazendo a laço, estou incomodando ele, senti a postura dele baixa e ele vulnerável. Num movimento rápido, solto a ponta da manga e venho para o cotovelo. E quando eu venho, ó, é importante essa força aqui, ó, para eu dar tipo uma chave kimura nele, aonde o braço dele fica preso para mim. Se eu demorar, ele vai tirar o braço para cá. Então eu tenho que fazer logo esse movimento, tá? Chutando, ó, e já vindo lá em cima,
botar a posição. Posso manter a pegada de gola, fazer que nem antes, se vir buscar a calça, ou uma outra variável, venho aqui em cima. Como eu falei, posso caminhar para o lado, ó, venho derrubando o quadril dele, botando o ombro dele no chão, volta lá, Bruno. Ou meu pé aqui, ó, pisando no acelerador e eu saindo em diagonal para cima dele, baixando o ombro para o chão. Controlo a lapela ou controlo o braço e venho finalizar a partir daqui. Tranquilo, galera? Mais uma maneira de fechar a omoplata, vindo dessa pegada de gola e manga, atacando aqui, puxando o cotovelo do nosso adversário. Essa movimentação a gente vai fazer 6 minutos, revezando, praticando os dois lados. Pode trabalhar com o final anterior ou com esse final agora, tá? E aí, por fim, a gente vai fazer o último omoplata, vindo dessa posição, que vai ser da guarda-aranha. Como eu falei, na guarda-aranha, eu costumo trabalhar a pegada cruzada, né? Pegada paralela, perdão, dos dois. Então trabalho manga paralela, manga pegando paralela e pisando de aranha do mesmo lado, e gola pegando paralela, pisando o pé no quadril ou incomodando meu adversário a partir daqui. E aqui eu consigo fechar a omoplata para os dois lados, tá? A gente vai ver essa movimentação. Então a primeira delas, como eu posso fazer, ó, trabalhando a partir daqui, puxando o meu adversário, vim direto bater a omoplata, que vai ficar quase igual o da guarda aberta. Não é tão fácil de chegar porque ele vai estar fazendo força para escapar de mim. Então eu gosto mais de atacar gerando desequilíbrio. Estou lutando aqui com o Bruno, venho raspar, venho pisar, venho chutar a perna dele e desequilibrar, tentando fazer ele colocar a mão no chão. Uma vez que ele colocou a mão no chão, tiro minha perna por baixo e venho bater o omoplata aqui, tá? Eu vou mostrar para vocês agora uma outra maneira que eu gosto de terminar a omoplata. Eu poderia fazer daqui tudo igual ao anterior, mas eu vou mostrar uma outra maneira que eu gosto. Às vezes aqui o Bruno sabe que eu vou quebrar a postura dele, ele começa a ficar bem alto e sentar, ó. Quando ele senta, eu venho com a minha mão lá nas costas dele e começo a caminhar para as costas, ó. E eu gosto de vir buscar essa manga aqui, ganhar esse braço para mim. Estão vendo aqui, galera? Aí, o que eu vou fazer agora é colocar o Bruno sentado de costas para mim, ó. Vamos virar um pouquinho, Bruno, tá tranquilo aí? Tranquilo, né? Coloco ele desse jeito aqui, ó, segurando o braço dele com a mão de um lado e o outro lado tá no omoplata fechado aqui. Posso daqui subir e fazer uma omoplata convencional, mas não precisa. O que eu gosto de fazer aqui para finalizar é só sair o meu quadril para cá. Bate com o pé lá, tá, Bruno? Que não vai dar para usar a mão aqui. Aqui tá trancado o braço, mas se necessário eu ajudo a controlar. Piso no chão e saio o meu quadril, ó. Ó, já pegou, tá? Só trazer ele, sair o quadril aqui, que já pega a posição. Outra situação comum que pode acontecer, eu tô trabalhando com o meu adversário aqui, atacando a aranha, tentando raspar, ele vai vir e vai controlar minha perna, vai matar na altura do joelho, pode matar. Isso, na altura do joelho, para não deixar eu atacar mais, ó. O que eu posso fazer? Rápido, solto a gola dele aqui e venho no cotovelo, ó. Puxo para mim, que já vai dar aquele tranquinho que dá no armlock, e eu trago o braço dele. E agora venho bater o omoplata do outro lado e eu mantenho a manga dele presa lá, para ele ficar bem desconfortável aqui. E aí daqui eu começo a subir para o omoplata, ou como eu mostrei antes, se ele senta tentando defender, eu já venho buscar esse braço aqui. E ao invés de eu subir, fazer tudo que nem antes, eu só saio o meu quadril, ó, para finalizar aqui. Mais uma vez então, estou de guarda-aranha, posso deslocar o meu adversário, desequilibrar ele, bater o omoplata do lado da aranha. Posso daqui, quando eu estou atacando ele está me dominando, ó, dá para estourar a pegada na manga, só que na manga é mais difícil de estourar e eu controlo menos o braço dele. Quando eu faço a pegada lá no cotovelo, na hora que eu estendo e puxo, dá aquela dor igual do armlock. Então ele acaba tendo que soltar a pegada. E eu trago o braço dele, ó, bem para dentro, para eu passar a posição lá do outro lado e encaixar e vir fazer os finais que a gente já viu aqui, tá bom? Essas são algumas das movimentações
que a gente pode fazer ali a partir da guarda-aranha, mas claro, tem muito mais que você pode explorar e descobrir a partir daqui. Só gostaria que vocês vissem como tem essas possibilidades, tá? Então a gente viu para os dois lados, vamos fazer 6 minutos de repetição dessas movimentações e aproveitar também para explorar outras possibilidades que você encontre a partir daqui. Depois, sugestão de lutas, 3 a 4 lutas, quanto mais você fizer, melhor, né? Quanto mais você fizer, melhor. Depois, fortalecimento de core, toda a região do centro de gravidade do corpo. Os alongamentos, né? O alongamento, ele não tem necessariamente a função de melhorar a flexibilidade. Quando você vai querer melhorar bem o seu alongamento, o ideal é que você faça um treino de alongamento, um treino voltado para isso. Esse alongamento no final, ele ajuda também a melhorar a amplitude, melhorar o alongamento, mas a função principal dele é relaxar a musculatura. A gente no jiu-jitsu, como se trata de uma luta e a gente faz força, a gente além de ter a força física tensionando, também tem aquela tensão mental de finalizar, de ser finalizado, de perder, de ganhar, então a gente acaba às vezes ficando um pouco tenso durante a luta. Então é interessante que no final da aula a gente faça um alongamento, uma relaxada para soltar a musculatura e sair da academia um pouco mais tranquilo, tá? Feito isso, a gente vai para o nosso fechamento, sugestão de fechamento. Não se prenda a decorar caminhos, tenha claro a direção e o objetivo. O que eu quero dizer com isso, pessoal? O jiu-jitsu ele tem uma vantagem muito boa, que ele tem milhares de caminhos para chegar no mesmo lugar. E isso é muito bom por quê? Porque todo mundo pode chegar no mesmo lugar, independente do peso, tamanho, altura, força, biotipo, né? Então cada um acha o seu caminho para chegar àquele objetivo final. Só que por outro lado, para mim, enquanto professor, né, ou para um aluno, para ele aprender todos os caminhos é muita informação para ele entender de uma vez só. Então se ele entender bem o objetivo e a direção, ou seja, ele entender aonde ele quer chegar e os principais conceitos até lá, ele vai aos poucos descobrindo vários caminhos diferentes. Então, quando eu me preocupo só com o caminho, aquele caminho está interditado, ele não está funcionando, eu não consigo descobrir o outro caminho aleatório. Agora, quando além de me preocupar com o caminho, eu sei a direção e eu sei o objetivo, aquele caminho está interditado, eu consigo buscar caminhos paralelos para chegar no mesmo objetivo. E do que a gente está falando hoje de omoplata, o objetivo e a direção é quebrar a postura do adversário, fazer ele expor o ombro para eu atacar o omoplata e no final quebrar a postura dele no chão, botar o ombro dele no chão, preferencialmente quadril, para chegar à finalização. Então eu entendi isso, talvez eu não consiga fazer do jeito que eu mostrei hoje, mas no meio do caminho, no meio da movimentação, eu vou descobrir alguns caminhos que vão me levar a esse mesmo objetivo. Estude Jiu-Jitsu, estude com a BJJ Protec. Esse vídeo que você acabou de assistir é um pequeno corte das aulas exclusivas que a gente manda toda semana para os nossos assinantes. Quer saber mais? Então siga a BJJ Protec nas redes sociais e faça parte do nosso time.